Olá, pessoas! Na aula de hoje vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver com ortografia e com regência. Crase e usos do acento grave. Olha, quando a gente pensa em crase, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? É acento, né? É o acento grave. Bem, só que crase e acento grave são coisas diferentes. Vamos começar então vendo o que seria a crase, né? Vamos definir o que é a crase. Ora, na verdade, a palavra crase ela vem do grego. E significa o quê? Significa fusão. Então, crase é igual a fusão, tá? Bem, quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer que vai haver crase toda vez que houver a fusão de duas vogais da mesma natureza. Então, de duas vogais idênticas, né? Aí a gente vai dizer que vai ocorrer, então, esse fenômeno. A crase, na verdade, é um fenômeno de fusão de duas vogais da mesma natureza. Bem, então agora é importante que a gente veja o seguinte, como que a gente pode estabelecer então essa ideia da fusão, né? Observe então um exemplo que a gente vai mostrar agora para vocês, olha só. Vou ao colégio. Observe o seguinte, ó, vou a, né? Quem vai a algum lugar, a preposição a, aí é uma preposição que acompanha o verbo ir quando ele pede adjuntos de lugar, né? Então, vou a algum lugar. E esse lugar que eu vou é o colégio. Bem, o que vai acontecer aí no caso da preposição a com o artigo o? O colégio, isso aí vai se combinar, né? Então são duas vogais diferentes, o a e o o, e elas na verdade vão se combinar, vai virar vou ao colégio. Bem, se em vez de o colégio a gente tivesse uma palavra feminina, aí sim a gente observaria um fenômeno da crase. Observe então outro exemplo. Vou à escola. Observe o seguinte, quem vai a algum lugar, né? E esse lugar agora é a escola. Então observe que agora, quando eu for juntar essas duas coisas, não é mais a mais o, né? Não é mais ao. Vai dar um a apenas. Vai dar apenas um som de a. E é esse som aí, então, que a gente vai dizer que deu origem a uma crase, a uma fusão. Duas vogais idênticas, dois as, se fundiram e deram, então, origem a esse fenômeno da crase. E a crase, no português, né, alguns exemplos de crase, evidentemente, alguns casos de crase, serão marcados com o acento grave. Então, observe como que vai ficar a crase desses dois as. Olha aí. Vou à escola. Então, ocorreu, né, essa fusão dos dois as, são dois as idênticos, e com essa fusão, a gente está marcando essa fusão pelo acento grave, pela presença do acento grave. Então, na realidade, é o seguinte, crase não é sinônimo de acento grave, ok? Crase, na verdade, é o fenômeno da fusão de duas vogais de mesma natureza. E o acento grave serve para marcar alguns casos de crase. Então, vamos começar vendo a crase da preposição a com o artigo definido feminino a. E claro, né, poderia também pôr o plural do artigo definido feminino a, o artigo definido feminino as, tá bom? Vai dar no mesmo na realidade. Bem, então é o seguinte, a crase no português, ela acontece então, é uma fusão que acontece entre duas palavras, né? Então, no caso aí, o primeiro caso de crase que a gente tem é o caso da preposição a, né, que vai ser, então, a preposição a gente já conhece, ela é regida por um termo, né, por um verbo ou por um nome. Então, vai ter uma preposição regida por um termo e pode ser que o termo seguinte venha o quê? Venha determinado por um artigo definido feminino. Então, quando isso acontecer, vamos ter o fenômeno da crase. Então, vamos começar a ver alguns exemplos. Dei à professora um livro de presente. Observe que aí aparece o verbo dar, né? E quem dá algo a alguém. Observe o seguinte, o verbo dar, na hora de se ligar ao objeto indireto, ele necessita da preposição a. Dar a alguém. Nesse caso aí, né? Está dando o quê? A alguém. Esse alguém é quem? A professora. Professora é um substantivo feminino, que aceita artigo definido feminino. Então, o que acontece? Eu tenho aí, dei a alguém, preposição do verbo dar, a professora é essa pessoa. Então, dei à professora um livro de presente. E esse a que aparece aí é um a, então, que a gente chama de acraseado. Ele é marcado, então, com o acento grave. Agora, existem outros casos de crase que não só o caso da preposição com o artigo. Temos também o caso de crase da preposição com o pronome demonstrativo a.
E aí a gente poderia pôr também o pronome demonstrativo plural desse pronome demonstrativo, que não vai fazer diferença, já que vão ser, né, as também. Né? Vão ser, na verdade, vogal, fusão de dois as. Então vamos começar a ver, então, um exemplo. Olha só. Refiro-me às que tu trouxeste. Então tá aí, tá no plural, né? O pronome demonstrativo está no plural. Observe o seguinte, a pessoa poderia falar assim, eu não me refiro a essas camisas. Refiro-me às que tu trouxeste. Ou seja, quem se refere, refere-se a. E na verdade eu estou me referindo a aquelas que tu trouxeste. Então esse as que aparece aí não é um artigo? Não, não é um artigo. O artigo, como sabemos, tem que acompanhar substantivo. O artigo não existe sem substantivo. Esse as que aparece, então, se unindo à preposição a, é, na verdade, um pronome demonstrativo. Refiro-me a aquelas que tu trouxeste. Né? Então, refiro-me às que tu trouxeste. Esse as também é craseado. E craseado por quê? Porque se trata da fusão da preposição regida pelo verbo referir-se e, né, da fusão dessa preposição com o pronome demonstrativo feminino as. Bem, vamos ver um outro exemplo. Dirigi-me à sala que estava vazia, e não à em que se reuniam os professores. Observe o seguinte, dirigi-me à sala. Nesse primeiro caso, eu tenho o quê? Fusão. Quem se dirige a. Fusão de preposição a, que é do verbo dirigir-se, né? E do artigo que acompanha, do artigo definido que acompanha a palavra sala. Dirigi-me à sala. Né? Agora, no outro caso, e não a em que se reuniam os professores. E não a aquela em que se reuniam os professores. Então, agora, nesse segundo caso, eu tenho a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a. Observe que esse segundo a aí não está acompanhando substantivo nenhum, né? Então, dirigi-me à sala que estava vazia, né? E não a aquela em que se reuniam. Então, esse a, aquela e esse a, na verdade, esse a craseado aí, é uma fusão da preposição a, que é regida pelo verbo dirigir-se, e do pronome demonstrativo a, do pronome demonstrativo feminino a. Então, fusão de duas vogais da mesma natureza, crase. Um outro caso de crase que a gente tem no português é a fusão da preposição a, veja que então sempre a preposição a, com o pronome relativo a qual, o pronome relativo feminino a qual, e claro, seu plural, as quais. Né? Então veja o seguinte, toda vez que eu tiver a regência de uma preposição a, seguida de um pronome relativo a qual ou as quais, vai ocorrer também o fenômeno da crase. Então vamos ver um exemplo. O irmão das mulheres às quais dei o machado morreu. Observe o seguinte, dei o machado a alguém. Esse alguém é quem? As mulheres. Só que as mulheres aparecem aí retomado pelo pronome relativo as quais. Então, o irmão das mulheres às quais dei o machado, porque dei o machado a elas. Então, ocorreu aí a fusão da preposição a, que é regida pelo verbo dar, com o pronome relativo às quais. E aí vamos ter então essa forma as quais craseada. Um outro caso de crase que a gente tem no português é a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, né? Então, esse pronome demonstrativo aí, se anteceder esse pronome relativo, esse pronome demonstrativo, uma preposição, tá? A preposição a, vai ocorrer a crase também. Então, a gente vai ter um aquele craseado, aquele, aquela, aqueles, aquelas craseado e o aquilo craseado. Olha só, vamos dar uma olhada num exemplo. Não me refiro a isso, refiro-me àquilo. Observe o seguinte, a isso. Né? Aí não ocorre, não há motivo para haver fusão nesse caso. Agora, refiro-me a aquilo. Opa, tem a preposição do verbo referir-se, aí, né? Então existe uma preposição regida pelo verbo referir-se, e há ainda o pronome demonstrativo aquilo. Então, a preposição a, fundindo-se com o pronome demonstrativo aquilo, vai dar então origem a esse aquilo craseado. Observe o seguinte, esse acento grave aí, ele não modifica a tônica da palavra, tá? Não é aquilo que eu vou ler nesse caso aí, tá bom? Ele simplesmente está presente para indicar que houve uma fusão, tá? Uma crase, né, da preposição com esse pronome demonstrativo. Então, atenção para isso, porque a crase ela não tem a ver com a tonicidade, tá bom? Ela simplesmente, né, o acento grave, ele é empregado para marcar a ocorrência da crase. Entreguei o livro àquelas meninas. Observe, quem entrega algo, objeto direto, né, no caso aí o livro, a
alguém. Essa preposição a é exigida pelo verbo entregar na hora de ele se ligar ao seu objeto indireto. Entreguei a alguém. E esse alguém é quem? Aquelas meninas. Então eu tenho a preposição a exigida pelo verbo entregar e tenho também agora um termo que se inicia com o pronome demonstrativo, né? Do pronome demonstrativo aquelas meninas. O que vai dar origem então a essa fusão, a essa crase da preposição com o pronome demonstrativo, aquelas craseado. Vamos ver um outro exemplo. Aqueles meninos, eu não disse nada. Observa, quem diz algo. Disse o que aí? Nada. A alguém. A quem? A aqueles meninos. Então, aqueles aí aparece naturalmente craseado. Bem, então esses são os casos em que a gente verifica então a ocorrência da crase, né? Quando que a crase se verifica. Agora, existem outros casos, casos em que não ocorre a crase. Vamos ver então um exemplo em que a crase não deve acontecer e aí a gente explica por quê. Observe. Assisti a esse filme várias vezes. Observe que o pronome demonstrativo esse não aceita artigo definido feminino aí. Então não há por que ocorrer uma crase antes desse pronome demonstrativo, né? Então aí só ocorre a preposição exigida pelo verbo assistir. Quem assiste em português no sentido de ver como espectador, assiste a alguma coisa, né? Então assistir a esse. Sem a ocorrência de um artigo, só ocorre a preposição, não ocorre crase. Outro exemplo. Assisti a essa peça em São Paulo. Lá era porque era masculino. Não necessariamente, né? Porque o pronome essa não aceita também artigo. Então não vou dizer assistir a craseado essa peça, né? Então, observe que a questão é um pouco mais ampla. Na verdade, há algumas palavras que não permitem um artigo na frente delas. O pronome esse é uma dessas palavras, né? Veja que eu não vou dizer nunca assim, ou esse livro é meu, ou essa revista é minha. Por quê? Essa palavra, esse pronome demonstrativo esse, né, não aceita artigo, tá bom? Então é o mesmo caso aí, só ocorre a preposição. Um outro exemplo. Entregue o livro a eles. O pronome, né, pessoal, eles, aceita artigo? Ou eles, a eles, os eles e as eles? Claro que não, né? Então, quer dizer, se não aceita artigo, só ocorre aí a preposição. Entregue algo a alguém. Essa preposição existe. Agora, o alguém aí é quem? Eles, que não aceita artigo. Então, só ocorre a preposição, não vai ocorrer crase antes desse pronome pessoal. Vamos ver um outro caso. O que ele disse a ti? Observe o seguinte, o pronome ti, ele aceita artigo? O ti e a ti? Claro que não, né? Se não aceita artigo, só ocorre o que aqui? Só ocorre a preposição. Disse a alguém. Disse a ti. Só ocorre a preposição do verbo dizer. O pronome ti não vai aceitar o quê? Não vai aceitar artigo, portanto não ocorre crase nesse caso. Um outro exemplo. Ele começou a falar. Olha lá, começou a falar. Temos aí a preposição da locução verbal, né? E veja o seguinte, o verbo falar admite um artigo? Claro que não. Então começou a falar, aí só ocorre a preposição que liga os dois verbos da locução verbal, né? Então, quer dizer, não ocorre nesse caso aí um artigo ou uma outra palavra com a qual a preposição a poderia se fundir. Então, aí não há por que ocorrer essa crase, então, antes de verbos, né? Antes de infinitivos verbais, não há por que acontecer isso. Um outro exemplo. Estavam frente a frente, mas ninguém dizia nada. Bem, esse é um caso bem particular, né? Palavras repetidas, mesmo sendo femininas, elas vão dispensar a ocorrência da crase se houver uma preposição a entre elas, tá? Então aí, frente a frente, sem o acento grave, por favor. Temos também, cara a cara, também, mesmo caso, não vai ocorrer o acento grave. Vamos ver um outro exemplo. Fiquei ali a observar os que passavam na rua. Olha lá, fiquei ali a observar. Também só tenho a preposição antecedendo o infinitivo verbal, né? Não tenho aí um artigo feminino que vá anteceder esse infinitivo verbal do verbo observar, né? Eu não digo a observar como sujeito, por exemplo. A observar é muito bom, né? Então, quer dizer, esse a, não ocorre um artigo antes do verbo nesse caso. Então só há a preposição, não há por que ocorrer a crase. Vamos ver um outro caso. Gostaria de falar a vossa excelência. Opa, falar a alguém. Então a preposição ocorre. Agora, não ocorre artigo nesse caso para haver a crase? Não, porque os pronomes pessoais de tratamento, né? Esses que têm vossa, sua, esses pronomes não admitem artigo. Eu não digo, a sua alteza está muito bonita hoje, né? Eu não digo, a sua alteza está.
Eu digo, Sua Alteza está. Então, pelo fato de esses pronomes de tratamento não aceitarem o artigo, tá? Eles não aceitam o artigo, exatamente por isso não vai ocorrer a crase. Então, falar a Vossa Excelência, nesse caso só ocorre a preposição. Vamos ver um outro exemplo. Você deu o livro a algum aluno, a alguma professora? Olha o pronome algum, né? O pronome algum aceita artigo? Eu digo, o algum homem esteve aqui? Não, não aceita artigo, né? Se ele não aceita artigo, você deu o livro a algum, a alguma, não vai ocorrer então o artigo, só ocorre a preposição que é regida aí pelo verbo dar. Vamos ver mais um exemplo. Assistirei a você após a cirurgia. Observe o seguinte, ó. O pronome você admite a ocorrência de algum artigo? Não, então não vai ocorrer a crase. Essa preposição a que aparece aí é apenas a preposição do verbo assistir, né? Que pode ser ou transitivo direto ou transitivo indireto, no sentido de prestar assistência, amparar, socorrer. Vamos ver mais um exemplo. Emprestei o carro a um amigo e a uma amiga, né? Então, o que a gente tem aí, ó? Ocorre artigo definido antes de indefinido? Claro que não, né? Se eu estou usando o artigo indefinido, é porque eu não quero definir. Então eu não vou dizer ou um homem esteve aqui ou a uma mulher esteve aqui. Claro que eu não vou usar um artigo definido antes de um indefinido. Então o que está acontecendo aí é simplesmente o quê? A preposição antecedendo o artigo indefinido. Bem, nesse caso não há por que ocorrer crase, porque não há fusão de duas vogais de mesma natureza. Vamos ver a crase acontecendo num exemplo extraído de um texto de José Saramago. Veja. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldraba de bronze se tornava mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, é que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Há algumas estruturas que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Com as quais a gente precisa tomar bastante cuidado. Então vamos fazer agora uma comparação entre estruturas. Uma comparação que pode nos ajudar, pode nos esclarecer ainda mais essa questão da crase. Então observe o primeiro exemplo. Refiro-me a outras meninas. Bem, o pronome outras, né, ou o pronome outro em geral, ele aceita o artigo. Eu posso dizer sem problema, o outro homem esteve aqui e a outra mulher esteve aqui. Ou seja, é um pronome que admite artigo antes. Bem, só que o que eu preciso verificar? Se esse artigo está realmente acontecendo. Ó, refiro-me a outras. Bem, como outras é feminino plural, se houvesse um artigo antes, esse artigo seria o artigo as. Bem, se seria o artigo as, ocorre um S aí nesse A aí? Não, refiro-me a outras. Não ocorre um S aí. Então o que está acontecendo? Só há a preposição do verbo referir-se. Quem se refere, refere-se a algo. Então a preposição acontece, mas não o artigo. Por isso que não está ocorrendo a crase nesse exemplo aí. Agora vamos ver o outro. Refiro-me às outras meninas. Opa, agora sim, ó. Outras é um pronome que admite artigo, está no feminino plural, então nesse caso refiro-me a alguém, eu tenho a preposição do verbo referir-se e tenho o artigo antes de outras, né? As outras meninas. Então agora sim ocorreu a fusão. Então veja o seguinte, ó, a depender da situação, pode ser que eu ponha o artigo e pode ser que eu não ponha o artigo. Então a colocação do artigo vai ser fundamental para a questão da ocorrência da crase. Vamos ver agora casos em que a crase é facultativa. Ou seja, você pode utilizá-la se você quiser, ou então você pode dispensá-la. Vamos começar com o primeiro exemplo. Veja, entregarei o livro à minha mãe. O artigo definido é facultativo antes de possessivos adjetivos, né? Então eu posso dizer tanto minha mãe esteve aqui, quanto a minha mãe esteve aqui. Bem, exatamente pelo fato de a presença do artigo ser, né, facultativa, a crase é facultativa antes de possessivos, o quê? Antes de possessivos adjetivos, tá? Então, entregarei, né, a minha mãe, eu posso usar então com o acento grave, nesse caso então está ocorrendo a crase, porque eu optei por usar o artigo, ou então eu posso usar sem o acento grave, nesse caso eu optei por não usar o artigo.
Vamos ver então o outro exemplo. Entregarei o livro a minhas irmãs. Bem, agora observa o seguinte, ó. Eu tenho aí a preposição a do verbo entregar. Agora, está acontecendo algum artigo aí? Não, né? Por quê? Porque minhas irmãs, se recebe artigo definido, o artigo é as, é um artigo plural. Então não está ocorrendo artigo aí. Por isso que nesse caso aí, né, se eu estou dizendo entregarei a minhas irmãs, né, então nesse caso não pode ocorrer o acento grave, tá? Eu não posso pôr o acento grave aí. Agora, se eu puser o artigo, aí sim o acento grave vai acontecer. Observe. Entregarei o livro às minhas irmãs. Então observa que eu posso dizer a minhas irmãs sem o artigo, ou então as minhas irmãs com o artigo definido. Mas agora o artigo tem que ser o artigo plural. Então quer dizer, esse é um caso então de uso facultativo da crase. Mas eu tenho que verificar se o artigo pode ou não, né, se ele está ou não aparecendo naquela situação, tá? Bem, um outro caso de uso facultativo, né, do acento grave é após a preposição até seguida de palavra feminina. Por quê? Bem, porque existe tanto a preposição até quanto a locução prepositiva até a. Então, se vier uma palavra feminina depois, eu posso, né, o artigo ocorre. Então, eu posso admitir que ou eu estou usando até mais artigo, ou então que eu estou usando até a mais artigo. E aí, nesse caso, vai ocorrer a crase, por isso que é facultativo. Então, observe o exemplo. Fui até a escola. Observe, sem o acento grave, estou admitindo que estou usando apenas a preposição até. Né? Até seguido de artigo que acompanha escola, a escola. Ou, né, poderia dizer, fui até a escola, craseado. Nesse caso, eu teria o quê? Eu teria a locução prepositiva até a, se fundindo com um artigo definido que acompanha escola. Então, até a mais a escola, até a escola, craseado. Vamos ver agora o caso, né, da ocorrência da crase antes das palavras casa e terra. Por que essas palavras são importantes? São importantes porque a gente sabe do seguinte, né? A palavra casa só vai admitir artigo se ela vier o quê? Se ela vier determinada. Portanto, se houver a preposição a, né, só vai ocorrer a crase se a palavra casa vier o quê? Vier determinada, né, de alguma maneira, vier especificada. Mesma coisa vai acontecer no caso da palavra terra, né? A palavra terra, no sentido de chão firme, dispensa o artigo. Agora, se eu quiser determinar de que terra eu estou falando, aí ela aceita o artigo. E aí vai ocorrer a crase. Então, observe os exemplos. Cheguei a casa cansado. Veja, quem chega, chega a. Então, está aí a preposição a, né, regida pelo verbo chegar, né, na hora de se ligar a seu complemento circunstancial de lugar. Então, cheguei a. Observe o seguinte, casa, está especificada que casa que é? Não. Então, só pode ser o quê? A casa de quem você está falando. No caso, eu, né? Eu cheguei à minha casa. Então, observe que nesse caso, então, específico, o que acontece? A casa não está especificada, então não ocorre artigo. Então, a crase não vai acontecer nesse caso. Outro exemplo. Fui à casa conversar com minha mãe. Observa, fui à casa. Está determinado que casa que é? Não. Então, admito que é a casa de quem se está falando, né? No caso, eu aí, né? Eu fui à casa. Então, existe a preposição do verbo ir. Agora, não ocorre o artigo, porque a palavra casa dispensa o artigo se não vier especificado. Vamos ver exemplos então em que o artigo ocorre porque a palavra casa vai vir determinada. Observe. Cheguei à casa de Pedro cansado. Opa! Agora não é mais cheguei à casa cansado, né? Eu cheguei à casa de Pedro. Se aparece de Pedro, se aparece um especificador para casa, então ocorre artigo. Bem, se ocorre artigo e ainda ocorre a preposição, vai ocorrer a crase, né? Então por isso que está ocorrendo crase, nesse caso antes da palavra casa. Outro exemplo. Fui à casa de minha tia conversar com minha mãe. Então agora eu não fui mais à casa conversar com minha mãe. Fui à casa de minha tia. A casa está especificada, então ocorre artigo. Se ocorre a preposição regida pelo verbo ir, o que eu tenho? A crase está acontecendo nesse exemplo. Vamos ver agora um outro exemplo com a palavra terra. Veja. Os marinheiros decidiram ir à terra imediatamente. A palavra terra está em oposição a ar e mar. Exatamente. Por isso, o que a gente tem aí? Não ocorre artigo. Ela dispensa o artigo. Decidiram ir à terra. Se não ocorre artigo, só ocorre a preposição, não ocorre, portanto, a crase. Agora, observe esse outro exemplo. Os marinheiros decidiram ir à terra de seus pais. Opa, agora a terra vem determinado. É a terra de seus pais. Então ocorre o artigo. Decidiram ir a algum lugar. Tem a preposição, tem o artigo, vai ocorrer o quê? O fenômeno da crase.
Bem, então agora vamos ver a ocorrência da crase antes de nomes próprios de pessoas, né? Bem, então aqui, nesse caso, é interessante a gente comentar algumas coisas. Vamos comentar então, vamos ver o primeiro exemplo. Olha, refiro-me a Cecília Meirelles. Bem, com nomes de pessoas ilustres, a gente tem o hábito de dispensar o artigo, né? De não usar o artigo antes de nomes próprios de pessoas ilustres. Exatamente por isso, quem se refere, refere-se a. Então tem a preposição. Mas não vamos usar o artigo porque se trata de uma pessoa ilustre. A não ser que nós ponhamos um determinante para esse substantivo, para esse nome próprio. Observe outro exemplo. Refiro-me à romântica Cecília Meirelles. Opa, agora tem a preposição do verbo referir-se, mas tem agora o artigo, por quê? Porque eu pus um modificador, eu pus um determinante aí para o nome próprio de pessoa, Cecília Meirelles. Então agora ocorre o artigo. É o que acontece, por exemplo, quando eu digo Cecília Meirelles é uma poetisa. E se eu digo a romântica Cecília Meirelles é uma excelente poetisa. Ou seja, pus um adjetivo, pus um determinante, o artigo aparece antes de nomes próprios de pessoas, sejam elas ilustres ou não. Vamos ver um outro exemplo com nome próprio de pessoa. Veja. Entreguei o livro à Letícia, ou à Letícia. Por que nesse caso é facultativo? Pelo seguinte, o uso do artigo antes do nome próprio vai denotar maior ou menor intimidade. Então, se eu uso o artigo, maior intimidade. Se eu não uso o artigo, menor intimidade. Pelo menos é assim que é assim que trabalha a norma padrão. Então agora vamos ver os casos de uso do acento grave como diferencial semântico. Bem, nesses casos a gente não diz que ocorre necessariamente crase, tá? A gente diz que ocorre um diferencial semântico. Quando é que vai ocorrer essa presença do acento grave para marcar um diferencial semântico? Nos seguintes casos, quando nós tivermos locuções adverbiais com núcleo feminino, locuções prepositivas com núcleo feminino ou locuções conjuntivas com núcleo feminino. Então vamos ver exemplos. Todos se sentaram à mesa. A mesa, adjunto adverbial de lugar, o núcleo é feminino. Por isso que a mesa veio com um acento grave, tá? Se trata de um adjunto adverbial com núcleo feminino. Um outro exemplo. À noite ninguém ficava nas ruas, como era de costume à tarde. Observe, à noite e à tarde são locuções adverbiais com núcleo feminino. À noite, né, o núcleo noite feminino, e à tarde, núcleo tarde. Se são locuções adverbiais com núcleo feminino, recebem o acento grave. Um outro exemplo. Não sairás nem a uma, nem às duas, nem às três. Então isso inclui, né, locuções, o quê? Locuções horárias. Nem a uma hora, nem às duas, nem às três. Locuções horárias também são adverbiais e também tem núcleo feminino. A palavra hora está subentendida, né? Então também recebem o acento grave. Vamos ver mais um exemplo. Viviam todos à custa dos pais. Temos aí a locução prepositiva à custa de. O núcleo dessa locução prepositiva é custa, palavra feminina, por isso que a locução prepositiva vem, então, marcada com acento grave. Um outro exemplo. À proporção que estudamos, aprendemos. Temos aí agora uma locução conjuntiva à proporção que. O núcleo é a palavra proporção, feminina, recebe o acento grave. Um outro exemplo. Ela queria ir a pé, mas eu preferi que fôssemos a cavalo. Observe, ela queria ir a pé. Agora, é uma locução de meio, uma locução adverbial de meio, mas o núcleo é masculino, por isso não tem acento grave. E depois, ir a cavalo, né? A cavalo também, locução de meio, masculina, não recebe o acento grave. Outro exemplo. Escreva um texto a lápis. Observe o seguinte, a lápis, também locução adverbial, de meio, só que o núcleo é masculino, o núcleo é lápis, né? Então não ocorre o acento grave. Um outro exemplo. Saí a fim de respirar um ar mais puro que o desta sala. Observe o seguinte, saí a fim de. A fim de é uma locução prepositiva. Qual o núcleo dela? Fim, que é uma palavra masculina. Recebe então acento grave? Não recebe. Um outro exemplo. O pai escreve a Camões, a mãe a Cecília Meirelles. Observe o seguinte, eles não estão escrevendo para o Camões nem para a Cecília Meirelles, né? Eles estão escrevendo a moda de Camões e a moda de Cecília Meirelles. Então, toda vez que a palavra moda estiver implícita, eu estou diante de uma locução adverbial de modo com núcleo feminino, que é a palavra moda implícita. Por isso que nesses casos a gente tem, então, a presença do acento grave. Escrever a Camões significa escrever a moda de Camões. Então, por isso que temos o acento grave aí, tá? Um outro exemplo. Pedi um tutu à mineira acompanhado de um bife a cavalo. Olha lá, tutu à mineira, a moda mineira, e o bife à moda a cavalo, né? Então, toda vez que a palavra moda estiver implícita, subentendida, trata-se então de locuções adverbiais de modo e recebem o acento grave, porque a palavra moda tem núcleo. Então, é o núcleo feminino dessa expressão.